Se você está procurando sua primeira vaga no mercado, é bem possível que você esteja fazendo isso da pior forma possível. Hoje eu vou falar das duas piores coisas que você pode fazer no mercado e vou falar também de maneiras mais efetivas de conseguir fazer isso. Eu vou começar a falar de um método que eu estou vendo muito desde que eu virei Tech Lead, que é o método de você poder abordar as lideranças de tecnologia, Tech Lead, Tech Manager e tudo mais. Esse método de abordagem de lideranças funcionava em 2020 porque eram muitas vagas, porém a régua era muito baixa. Qual era a ideia? Se você aparecesse primeiro ali, você provavelmente ia ser contratado indiferente do currículo que você tinha ou portfólio. Você podia ser medíocre que ia funcionar ainda. Tinha muita vaga, porém tinha muita gente candidatada nessa vaga. O negócio era você aparecer primeiro. A pessoa, para pular essa fila, ela ia lá direto na liderança técnica e falava, ó, aqui tá meu currículo, aqui tá meu portfólio, me chama aí. Então o cara olhava aqui dali, dava uma olhada do portfólio, se o cara tivesse o portfólio ok, era uma época que não tinha IA, né? Eu falava, pô, esse cara manja de alguma coisa, dá pra chamar esse moleque aqui como júnior. E aí te chamava, você cortava a fila, você não precisava se candidatar pra vaga. Hoje isso não funciona, porque a régua aumentou e as vagas continuam lotadas de candidatura. Os tech recruiters não estão mais puxando qualquer um, então tá tendo um trabalho melhor dos tech recruiters fazendo um crivo melhor de candidatos. Quando você chega para uma liderança técnica e você manda o seu portfólio para ela, tem um grande problema. Primeiro, se seu portfólio for uma merda, seu portfólio já é uma merda, então não tem muito o que fazer por você. Se o seu portfólio é bom, seu portfólio é IA. Então não tem mais aquele diferencial, né, de eu tô procurando um dev júnior que eu vou pagar menos e ele vai resolver meu problema. Então não tem mais esse apelo. E tem uma coisa pior ainda. Quando você faz essa abordagem e você não tem o tato da comunicação, você não gosta de falar com pessoas, que é o que acontece com muito dev, o cara cria um ranço de você. Porque na hora que esse cara, vamos dizer que você faz um batch aí, que você manda para um monte de gente, automatiza isso aí, começa a mandar mensagem para um monte de gente até ter o primeiro que te responde. Se você mandou para um monte de gente, você não teve o cuidado de ver qual é a área que aquele cara está trabalhando, você não teve o cuidado de ver as especialidades daquele cara, o interesse daquele cara. Aí, se você for ver na hora que for responder para ele, você vai dar uma resposta genérica. E aí o cara vai criar ranço de você, que você chamou a atenção dele e você não sabe falar com o cara. Teve uns 2 ou 3 caras aqui que me chamaram no LinkedIn que se eu tiver vaga, eu nunca vou dar vaga para esses caras. Porque quando eu fui ter uma conversa de pessoa para pessoa com eles, eles começaram a falar de forma genérica. Cara, eu não quero papo com esse tipo de gente, com certeza os outros recrutadores também não querem. Outra coisa que também não funciona, mas de certa forma é do jogo. Se inscrever em vaga do LinkedIn. Se você já chegou para ver vaga do LinkedIn, se você já está mais experiente, você sabe que quando chega em 100 ali dos inscritos, não são 100 pessoas inscritas, é mais de 100. Então, eles colocam o limite de 100 ali para não assustar os candidatos. Pode ter certeza que aquelas vagas ali tem para mais de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas se inscrevendo, ainda mais para vagas de júnior, que você mal acha no LinkedIn. Se inscrever em vagas de júnior, vale a pena? Cara, se você está gastando muita energia, eu acredito que não. Porém, se você tem um scalper aí de vagas de júnior para você se inscrever na hora que elas aparecem, porque aqui mudou o jogo e vai muito de encontro do que eu falei anteriormente. Ainda existem o esquema de você aparecer primeiro para o recrutador te contar seu currículo, te entrevistar primeiro, só que agora você tem que ter um currículo bom. Então você vai ter que ter um currículo bom e um portfólio bom. Se você não tiver um portfólio bom, e eu não estou falando de você ter Pokédex da vida não, é ter coisa útil mesmo, sistema de gestão, automação, coisa útil. Você vai passar batido ali. E o entrevistador não vai ter o menor interesse em você. Se é para se candidatar em vaga, arruma um scalper aí, tem IA para você fazer isso, e começa a pegar as vagas e ser um dos primeiros a se candidatar. Porque nessa possibilidade, talvez você tenha alguma chance de alguém te chamar e você fazer uma entrevista. Mas é um gasto de energia grande nesse tipo de situação. Agora a gente vai falar um pouquinho do que realmente funciona para você entrar no mercado de trabalho no mundo de hoje, 2026, tá? Acho que desde 2025 já tá assim. Vai demorar, mas infelizmente o mercado agora tá assim, cara. E se você é júnior, se você ainda não entrou no mercado, infelizmente essa é a forma efetiva de você conseguir entrar no mercado. A primeira forma que eu te aconselho é fazer uma graduação, mas não qualquer graduação. Sendo bem sincero com vocês aqui, quando eu fiz a faculdade eu já estava trabalhando no meio do TI e eu não aprendi nada na faculdade. Foi só para pegar o canudo e falar que eu tinha uma graduação. Então, para você vai ser um pouquinho diferente. Talvez você aprenda uma coisa ou outra. Para mim foi uma perda de tempo. Porém, para vocês não vai ser, porque a faculdade de vocês tem que ter a promessa de te arrumar um estágio. E tem várias faculdades que fazem essa promessa e que cumprem essas promessas porque elas têm parceiros. Mas é qualquer estágio? Não é qualquer estágio. Então você não vai entrar na faculdade para te arrumar um estágio no Joãozinho da esquina. Porque o Joãozinho da esquina vai fechar o tempo limite que ele tem, que precisa ter de contratação com você, fixado em sociedade, e vai te dar um pé na bunda.
E não tem coisa pior para um currículo do que ser um estagiário que não conseguiu virar júnior, mano. Isso é pior do que você nem ter arrumado a vaga de estagiário. Então, quando você for escolher uma faculdade, dá uma olhada nos parceiros que ela tem, tá? E a faculdade tem que prometer, não precisa prometer. A faculdade precisa pelo menos ter evidências que ela arrumou estágio para outras pessoas numa quantidade ok. Então, tem diversas faculdades aí que fazem isso, tá? E tem que ser com players grandes, de preferência banco. Porque o banco ele não vai ficar com pena de gastar mais um ano com você como estágio ou de te efetivar como júnior. O Zezinho da esquina vai. Puta, apareceu uma oportunidade tipo o Zezinho da esquina. Cara, pensa bem, vê se você vai conseguir dedicar todo o seu tempo para se destacar e ser essencial para aquela empresa ali, porque provavelmente o Zezinho da esquina vai te descartar. E aí você vai ser um estagiário sem nem ter virado júnior e fica muito pior para o seu currículo. Procure faculdades com parceiras grandes, bancos, fintechs grandes, que tenha essa promessa ou pelo menos grandes evidências que eles vão conseguir estágio para você. Senão nem vale a pena você fazer a faculdade. Um outro ponto também que é muito interessante aí, já entra para o pessoal que já fez faculdade, então você pode ver que não tem o caminho fácil aqui, ou você vai ter que fazer uma faculdade ou você já fez uma faculdade, que é os programas de bancos. Alguns não pedem faculdade, alguns, na verdade, pedem para você estar cursando, e aí você pode entrar, se não me engano, no segundo semestre, no terceiro semestre. Esses bootcamps, eu falei bootcamps de bancos, né? Eu falo banco porque banco é mais fácil de você entrar, porque ele já tem um dinheiro separado para fazer esse tipo de contratação. Mas não precisa ser banco, pode ser qualquer empresa que tem esses bootcamps e tem todo ano. Banco, principalmente, tem todo ano. Todo ano o banco abre esses bootcamps para pessoas para entrar na área de TI e muitas outras, tá? Mas a área de TI é bem forte. E normalmente o banco ele prioriza esses bootcamps porque eles estão treinando a galera para trabalhar do jeito deles. Então ele já tem uma verba que sai dali para contratar essa galera que participou do bootcamp deles. Já fica de olho em todos os bootcamps de banco. Eu falaria banco, tá? Eu posso tá puxando a sardinha para banco porque eu trabalho em banco, mas pega esses bootcamps que tem todos os anos e se inscreve em todos. O que você entrar, você entrou. E, cara, muito provavelmente, se você for um aluno, eu não vou nem falar excepcional, se você for um aluno ok, um aluno que faz suas demandas aí e aprendeu e entregou e o pessoal viu que você se esforçou, muito provavelmente você vai arrumar uma vaga aí num banco grande, tá? Por último, e talvez o mais importante, para você sair um pouquinho desse mundo do CLT, né, de servir aos outros, é abrir sua empresa. Cara, no mundo da IA, você consegue levantar um MVP em menos de um mês, cara. Talvez ele não fique perfeito, talvez ele não esteja completamente com todos os guarda-reios que precisa, mas a prova de negócio você consegue fazer. Então, se você sair dessa ideia de querer criar um novo iFood, criar um novo Uber, criar uma coisa inovadora pra caralho, talvez você consiga alguma coisa. Pensa nos problemas que você tem aí no seu bairro, na sua cidade. Olha um cara que precisa de um sistema de gestão, olha um cara que precisa de fazer uma automação, olha uma pessoa que precisa de um site para expor o produto dela. Tudo isso você consegue fazer com a IA. Talvez você não consiga tão bem como um sênior, mas com certeza você vai conseguir fazer algo funcional que a pessoa consiga usar. E se está entrando uma merreca no seu bolso, seja de uma assinatura, seja da construção desse site, você vai conseguir ir melhorando a forma de trabalhar com aquilo dali, você vai aprendendo, por mais que você esteja usando IA, você vai aprendendo a usar a IA melhor. Vai estar entrando uma grana com você e esse produto que você criou, você vai aprender muito mais com ele do que em 2 anos como júnior numa empresa grande. Porque eles não vão te dar as buchas que realmente vão te fazer crescer. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição com as faculdades que eu conheço que tem essa abordagem de arrumar um estágio ali quando você está perto de terminar, bootcamps que eu conheço, e em troca eu quero que você deixe aí como que você conseguiu entrar no mercado e se você conseguiu. No mais é isso, valeu e até a próxima.